Segunda Crônicas, capítulo 1, versículo 7 ao versículo 12. Eu quero falar nesta noite acerca do poder da sabedoria. O poder da sabedoria. Quantos encontraram, diz amém. Segunda Crônicas, capítulo 1, verso 7 ao verso 12, diz assim: Naquela mesma noite apareceu Deus a Salomão e disse-lhe: Pede o que quiseres, e eu te darei. E Salomão disse a Deus: Tu usaste de grande benignidade com meu pai Davi, e a mim me fizeste reinar em seu lugar. Agora, pois, ó Senhor Deus, confirma-se a tua palavra dada a meu pai Davi, porque tu me fizeste reinar sobre um povo numeroso como o pó da terra. Dai-me, pois, agora sabedoria e conhecimento, para que possa sair e entrar perante este povo, pois quem poderá julgar a este tão grande povo? Então Deus disse a Salomão: Porquanto ouvi isto no teu coração, e não me pedistes riquezas, bens ou honra, nem a morte dos que te odeiam, nem tampouco pediste muitos dias de vida, mas pediste para ti sabedoria e conhecimento. Porque, para poderes julgar meu povo, sobre o qual te constituí rei, sabedoria e conhecimento te são dados, e te darei riquezas, bens e honra, quais não teve nenhum rei antes de ti, e nem depois de ti haverá. Assentai-vos. Queridos, esta mensagem, ela é uma mensagem que nos ensina de maneira profunda acerca da sabedoria. Esse texto nos mostra que Salomão assume o reinado no lugar de Davi, o seu pai. E Salomão, ele, diga-se de passagem, diria eu, que ele foi muito sábio simplesmente no seu pedido. Salomão se depara com um povo, e este povo é numeroso como um pó da terra. E Deus aparece a Salomão e diz para Salomão: Salomão, me pede o que você quer e eu te darei. Olha que algo magnífico. Deus, o soberano, aparecendo ao rei Salomão e lança a Salomão uma proposta. O próprio Deus é quem vai até Salomão com a seguinte proposta: me pede o que você quer e eu te darei. Se Deus hoje chegasse para mim e para você com esta mesma proposta, com essa mesma oferta, me pede o que você quer e eu vou te dar. Olha que algo fantástico. Talvez eu e você pediríamos riqueza, quem sabe? Talvez pediríamos sucesso, poder. Talvez pediríamos uma cura. Talvez pediríamos a libertação de um ente querido, o conserto de uma casa. Pediríamos um bem e alguma coisa. Mas Salomão, diante da voz de Deus, da proposta de Deus, onde Deus diz: Salomão, hoje me pede o que você quiser. Você, no lugar de Salomão, o que pediria? Salomão chega para Deus e diz: Senhor, o Senhor me colocou, me constituiu como rei perante todo este povo. E este povo é numeroso.
E o que eu tenho para pedir ao Senhor é que o Senhor me conceda sabedoria e conhecimento. Quem sabe alguém analisando a vida de Salomão diria, mas esse homem é sem noção. Por que ele não pediu logo para ser o rei mais poderoso do mundo? Por que ele não pediu para ser o rei mais envolvido, um rei que conquistasse tudo? Mas Salomão pede algo extraordinário. Porque o que Salomão está pedindo, nenhum rei pode conseguir no mundo que nós vivemos. Porque a sabedoria não se encontra em uma faculdade. A sabedoria não se compra em um shopping. A sabedoria não se compra em um supermercado. A sabedoria não está à venda. A sabedoria só se encontra em Deus. Existem pessoas que é cheias de conhecimento, mas vazio de sabedoria. Porque conhecimento é uma coisa, sabedoria é outra coisa e inteligência é outra coisa. E às vezes nós confundimos conhecimento com sabedoria e vice-versa. Certamente você já deve ter tido a experiência de encontrar uma pessoa simples lá da roça, do interior, que sequer pisou na escola. Ele não tem conhecimento. Ele não tem estudo. Mas quando você vai ver ele abrindo a boca, ele tem uma sabedoria tamanha. Porque sabedoria é diferente de conhecimento. E Salomão pede a Deus sabedoria. E o mais interessante neste texto é que o pedido de Salomão surpreende a Deus. O pedido de Salomão surpreende a Deus. E eu acho que eu e você precisamos aprender a surpreender a Deus. Deus é surpreendido. Muitas vezes nós não aprendemos ainda a surpreender a Deus com a nossa oração. Mas Salomão diz assim para Deus: dai-me, pois, agora, versículo 10, sabedoria e conhecimento, para que eu possa sair e entrar perante este povo, pois quem poderá julgar este tão grande povo? Aí Deus responde a Salomão da seguinte forma. Então, versículo 11, então disse Deus a Salomão: porquanto houveste isso no teu coração? E não pediste a mim riquezas, bens ou honra, nem a morte dos que te odeiam, nem tampouco pediste para ti muitos dias de vida, mas pediste a mim sabedoria e conhecimento para poder julgar o meu povo, sobre o qual te constituí rei. Este versículo nos mostra a surpresa de Deus, a alegria de Deus pelo pedido sábio de Salomão. Queridos, nós precisamos aprender uma coisa: muitas coisas que nós vivemos hoje é fruto de falta de sabedoria. Muitas consequências em nossas vidas vieram derivados de falta de sabedoria, de atitudes sem sabedoria, de decisões sem sabedoria. Se Salomão, como rei, não tivesse sabedoria, muitas tragédias poderiam acontecer. Porque o homem sem sabedoria comete tolices. Acaba caindo nas suas próprias armadilhas. Então Salomão pede algo que é sublime. Salomão pede algo que ele não encontraria em seu reinado, ele só encontra em Deus. Quem dera eu e você pudéssemos mudar a nossa oração e dizer: Deus, me dá sabedoria, faz de mim um homem sábio, faz de mim uma mulher sábia. E diante deste texto, Deus diz a Salomão: eu vou te dar sabedoria, mas mais do que isso, eu vou te dar riquezas, eu vou te dar bens, eu vou te dar tudo, Salomão, porque a sabedoria que você me pede, Salomão, arrasta consigo sabedoria,
arrasta riquezas, arrasta bens, arrasta prosperidade, arrasta outras coisas, porque o que está atrelado à sabedoria é tudo isso. Se Salomão tivesse pedido longos dias de vidas, ele receberia longos dias de vidas. Mas ele pediu sabedoria. Então permita-me te dizer o que é sabedoria. Preste atenção. Sabedoria é dom que nos permite discernir qual o melhor caminho a seguir. A melhor atitude a adotar nos diferentes contextos da nossa vida. Sabedoria é o dom que nos permite discernir o melhor caminho a seguir. Sabedoria é o dom que nos permite agir, tomar atitude em todos os contextos da vida. Você não vai ter dificuldade para nada quando você tiver sabedoria, porque você vai ter discernimento. Você vai saber andar, você vai saber chegar, você vai saber sair, você consegue alcançar corações com sabedoria. Conhecimento é algo diferente. Conhecimento é o ato ou efeito de conhecer. É ter uma ideia ou noção de alguma coisa. É saber a instrução ou a informação. Um médico, ele tem conhecimento de medicina. Mas ele pode ser um médico excelente, cheio de conhecimento da medicina, mas pode não ter sabedoria. E inteligência é um conjunto que forma todas as características intelectuais de um indivíduo, ou seja, a faculdade de conhecer, de interpretar, de entender. Então nós temos aqui a divisão entre sabedoria, conhecimento e inteligência. Mas, e o poder da sabedoria? Quando Salomão adquire sabedoria, Salomão se torna o maior rei e admirado por todos. E diante disso, quando Salomão recebe esta sabedoria, ele ganha alguns poderes, porque a sabedoria nos dá poder. E a primeira, a sabedoria tem o poder de nos fazer feliz. Sabedoria tem o poder de produzir felicidade. Se não, vejamos. No livro de Provérbios, capítulo 3, verso 13, diz assim: como é feliz o homem que acha a sabedoria, o homem que obtém entendimento. Como é feliz o homem, a pessoa que acha a sabedoria. Um sábio não é um homem triste, não é uma mulher triste. Ele pode ter momentos de tristeza, mas não ser uma pessoa triste, é diferente. Então a sabedoria, o primeiro poder dela é de fazer alguém feliz, tem poder de produzir felicidade. E Salomão se tornou um homem feliz porque ele ganhou de Deus a sabedoria. Segundo, a sabedoria tem o poder de edificar uma casa. A sabedoria tem o poder de edificar uma casa. O dinheiro tem o poder de construir uma casa, mas só a sabedoria tem o poder de edificar uma casa. Se não, vejamos. Provérbios capítulo 14, verso 1 diz assim: toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola derruba com as próprias mãos. Apenas a sabedoria tem poder de edificar uma casa, de colocar as coisas no lugar. É verdade que a Bíblia está dizendo que a mulher sábia, isso é uma verdade implícita, mas uma verdade não implícita é que um homem sábio também edifica uma casa. Digo isso para você não achar que eu estou puxando sardinha para o lado dos homens.
Então, a sabedoria, queridos, edifica uma família. Imagine você dentro de casa com um homem sábio e uma mulher sábia. Tem uma casa edificada. Segundo o poder da sabedoria, tem poder de edificar uma casa. Terceiro, a sabedoria tem o poder de preservar a vida. A sabedoria tem poder de preservar a vida. Se não, vejamos. Eclesiastes capítulo 7, verso 12 diz assim: porque a sabedoria serve de defesa. Como de defesa serve o dinheiro, mas a excelência da sabedoria, repito, mas a excelência da sabedoria é que ela preserva a vida de quem a possui. Mas a excelência da sabedoria é que ela preserva a vida de quem a possui. Então a sabedoria tem poder de preservar a vida. Olha que algo magnífico. Que possamos todos os dias orar e dizer: Deus, dai-me sabedoria. Quarto, a sabedoria tem poder de nos fazer refletir sobre a vida e sobre a morte. Você já viu que, via de regra, o ser humano nunca pensa na morte? E por não pensar na morte, vivem uma vida como se nunca fosse morrer, e acabam morrendo como se nunca tivesse vivido. Mas a sabedoria tem poder de nos fazer refletir sobre a vida e sobre a morte. Se não, vejamos. Eclesiastes capítulo 7, verso 4 diz assim: o coração do sábio está na casa do luto, do velório, mas o coração dos tolos na casa da alegria. O sábio sempre é levado a refletir que esta vida é curta, é passageira, é rápida, é como um vapor que aparece e logo se desvanece. Por esta razão não fica atrelado às coisas desta vida e se apegando a coisas que passam. Então ele passa a viver por aquilo que é eterno e não por aquilo que é terreno. E via de regra, o ser humano sempre é tendencioso a viver por aquilo que é terreno, que vai ficar, que vai perecer, que ele não leva. E se esquece das coisas espirituais, das coisas que permanecem. Paulo escrevendo diz: se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são do alto. Então a sabedoria nos dá este poder de refletir sobre a vida e sobre a morte. Quinto, a sabedoria tem o poder de nos tornar uma pessoa polida e equilibrada. A sabedoria tem o poder de nos tornar uma pessoa polida e equilibrada. Se não, vejamos. Livro de Tiago, capítulo 3, verso 17, diz assim: mas a sabedoria que vem do alto, é antes de tudo pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheio de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. Cheias de bons frutos. Então a sabedoria faz com que sejamos pessoas polidas, pessoas equilibradas. Você já foi conversar com um tolo para você ver? Não tem quem conversa com tolo. Porque quem conversa com tolo, mais tolo fica. Você vai falar: moço, vai por aqui, tem um buraco. Não, quero cair no buraco. Não cai, infeliz. Não adianta. Mas o sábio ouve conselho, atende. Então a sabedoria faz com que sejamos pessoas polidas. A gente sabe lidar com as situações mais difíceis da vida. A gente sabe lidar com as pessoas em suas particularidades. Olha a excelência da sabedoria. Sexto,
A sabedoria tem o poder de nos desprender do passado. A sabedoria tem o poder de nos desprender do passado. Queridos, existem muitas pessoas que não vivem o presente. Ou ele vive o passado, ou ele vive o futuro. Mas o presente ele não vive. Algum rancor, algum trauma do passado impede ele viver o presente. Ou a ansiedade demasiada em que ele está lá no futuro também impede ele viver o presente. Mas a sabedoria tem o poder de nos desprender das coisas do passado. E existem pessoas vivendo o passado. Eu converso com várias pessoas. E pessoas que não conseguem caminhar porque as cordas do passado estão atreladas a ele e puxam ele para trás. E ele só olha para trás. Deixa-me te dizer uma coisa. Quando nós dirigimos um carro e queremos olhar para trás, a gente olha para frente. Existem 3 retrovisores, esquerdo, direito e interno. Você quer olhar para trás, você não faz isso. Você faz isso ou isso, sempre olhando para frente. Então, quando a gente quer olhar para o passado, a sabedoria nos ensina a olhar pelos retrovisores da vida. Não é que você vai esquecer o passado, mas você vai olhar para o passado olhando para frente. Porque é para frente que a gente anda. Existem 5 marchas no carro, as 5 são para frente. Só existe uma marcha ré, e mesmo assim é proibido andar em marcha ré, só usa para fazer manobra. Você já viu alguém andando de marcha ré? Se andar, ele vai se envolver em acidente. Então o carro também nos ensina isso. Quando nós quisermos olhar para trás, a gente precisa olhar para frente. Como diz o apóstolo Paulo, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo, eu avanço para as que estão diante de mim. Eu vou para frente. Se não, vejamos, Eclesiastes capítulo 7, verso 10 diz assim: olha como a sabedoria tem o poder de nos fazer desprendermos do passado. Nunca digas, porque foram os dias passados melhores do que estes, porque nunca com sabedoria isso perguntarias. Nunca digas, porque foram os dias passados melhores do que estes, porque nunca com sabedoria dirias isso. Nunca com sabedoria perguntarias isso. Então, querido, a sabedoria nos impede de voltar ao passado. A gente vai fazer com que a gente caminhe para frente. E quando a gente está andando nesta vida, você vai encontrar pessoas no caminho, do lado esquerdo, do lado direito, atrás, vai ficando. E tem pessoas que querem que você pare no passado. Não, não vá não. Fique aqui, bate uma prosa, mas eu. Falei, meu amigo, nós temos que caminhar. O barco anda, a fila anda. Vamos embora. Então só a sabedoria tem o poder de fazer o ser humano se desprender do passado. A gente vive no século 21, 2018, esquece 2017. E 2019 já está às portas para a gente conquistar mais de Deus. Então deixa-me usar de profecia contigo e conosco. 2019 tem coisas grandiosas de Deus para nós. 2019 tem coisas grandiosas de Deus para mim. Diga isso. Profetize isso para você, para sua família. 2019, Deus tem coisas grandes para a minha vida. Eu vou esquecer o passado. Eu vou olhar para o futuro que Deus está lá na frente me esperando. A sabedoria nos desprende do passado. 7, a sabedoria tem o poder de fazer com que as pessoas nos admirem. A sabedoria tem o poder de fazer com que as pessoas nos admirem. Você já viu alguém admirando um tolo? Nossa, mas eu te admiro, tu é tão tolo. Já viu?
Eu nunca vi alguém parando de frente de um tolo. Eu estou encantado com sua tolice. Já viram? A Bíblia diz que Salomão, ele começa a reinar. E duas mulheres, com 2 filhos, cada uma com seu filho. Uma dorme por cima do filho e mata. Enquanto a outra está dormindo, ela pega o filho do filho vivo e traz para ela. E diz, esse filho é meu. E aí vira aquela encrenca, porque a mãe verdadeira falou, não, o seu você matou, esse é meu. O que é meu você não vai tomar. Né? Porque a mãe mata o filho e fala, agora pronto, eu não sou mãe. Naquela época não ser mãe era uma vergonha. Então ela diz, então vou pegar esse que está vivo. Porque o grande problema do coração humano, escuta essa, é esse. As pessoas querem o seu bem. As pessoas que estão próximas a você querem o seu bem. O que elas não querem é que você esteja melhor do que elas. O grande problema do coração da maioria das pessoas é esse. É que não admitem que você esteja num patamar maior, melhor do que ele. O que incomoda não é o teu sucesso. O que incomoda é o teu sucesso ser maior do que o dele. É isso que incomoda o ser humano. Então essa mulher se depara com essa situação e diz, ela tem filho, eu não tenho, ela está num patamar mais alto do que eu. E vira aquela briga, e aí trazem perante Salomão. E agora veja a sabedoria como funciona. Salomão, se não tivesse sabedoria, diria, agora o que eu vou fazer? Não tinha DNA naquela época. Eu vou olhar para ver qual que é mais parecido. Vou chamar testemunhas. Não tinha. E agora? Então Salomão, diante daquela briga, Salomão diz assim, pegue a criança. E as duas mães ficam lá de frente. Agora pega a espada e corta na metade, dá uma metade para um, metade para o outro. Está tudo resolvido. Evidentemente, Salomão não queria que cortasse a criança. Mas Salomão, com sabedoria, estava com aquela atitude identificando a mãe pelo amor. Então, quando vai cortar a criança, quando a mãe verdadeira percebe isso, ela diz, não, o filho é dela, pode entregar. A outra, não, é meu mesmo. Corta pela metade aí, dá metade para mim e para ela. E Salomão discerne ali quem é a mãe verdadeira. E a partir de então, o povo começou a admirar Salomão por conta da sabedoria. Então a sabedoria tem o poder de fazer com que as pessoas nos admirem. Olha que interessante. Mas diante de tantos poderes da sabedoria, que a sabedoria concede a quem possui, a pergunta que se faz é, onde eu encontro a sabedoria? Será que eu encontro a sabedoria no supermercado? Na faculdade? Na escola? Eu encontro em casa? Eu encontro num shopping? Eu compro em algum lugar? Onde é que eu encontro a sabedoria? Existe um lugar onde vende ela para que possamos comprar? E é claro que não. Livro de Tiago, capítulo 1, verso 5, diz assim, se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Muitos problemas em nossa vida seriam resolvidos se tivéssemos sabedoria. Então a sabedoria só se encontra em uma fonte, Deus. Só existe em Deus, é algo exclusivo de Deus. É bíblico. Não existe sabedoria em nenhum outro lugar senão na pessoa de Deus. Então só Deus pode conceder sabedoria ao homem ou à mulher. De maneira que se eu quero sabedoria, eu preciso chegar diante de Deus e dizer, Senhor, dai-me sabedoria. Sabedoria se encontra em Deus. Só nele. Agora, qual é o princípio da sabedoria? Porque se nós a encontramos em Deus, ela tem o seu princípio fundamentado em alguma coisa.
E a Bíblia responde dizendo em Provérbios capítulo 1, verso 7: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, mas os insensatos ou tolos desprezam a sabedoria e a disciplina. O princípio da sabedoria, como ela começa na sua vida. Você pede a Deus, mas ela começa na sua vida com temor no coração. É quando o temor preenche o nosso coração que a sabedoria vai sendo gerada dentro de nós. Então, o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Quando nós passamos a temer a Deus, as nossas atitudes são fundamentadas a partir deste temor, de maneira que as nossas atitudes se tornam sábias. Então, temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. E como nos tornamos sábios? Porque se pedimos a Deus e Ele dá, existe um processo. Tudo com Deus tem um processo. Você já viu? Deus tem processos. Você quer isso, mas o processo é esse. Obedecendo e etc, etc. E você vai adquirindo em Deus aquilo que você busca. Então, como nos tornamos sábios? E a Bíblia responde dizendo no livro de Provérbios, capítulo 19, verso 20: ouça conselhos e aceite instruções, e acabará sendo sábio. Você pede a Deus sabedoria, Deus coloca temor no seu coração, as suas atitudes passam a ser atitudes moldada pelo temor que existe no teu coração, de maneira que ela vai nascendo sabedoria, e o processo é que Deus coloca outras pessoas no teu caminho, na tua casa, na tua vida, e essas pessoas sábias vai produzindo em você aquilo que Deus já produziu nele. Na multidão de conselhos há a sabedoria. Então, a sabedoria ela é produzida em nós por meio de conselho, de pessoas. Deus usa pessoas para abençoar pessoas. Um rei de Israel, salvo engano, Roboão, assume o reinado e diz a Bíblia que ele recebe o povo e o povo diz assim: olha, alivia a carga sobre nós, porque nós já estamos cansados. Então, ele recepciona o povo. E ele diz assim: me dê um tempo para eu pensar e eu vou responder vocês logo então. E aquele rei, Roboão, vai aos sábios, aos anciões, e diz assim: olha, o povo veio a mim e me perguntou e me solicitou, me fez uma solicitação, que eu aliviasse a carga sobre eles. O que vocês têm a me dizer? Então os sábios daquela época disseram a Roboão: olha, atenda ao povo, e você será aceito pelo povo. O povo vai gostar de você. O povo vai estar do teu lado, você vai conquistar o coração do povo. Mas Roboão, havia naquela época uns amigos que cresceram juntos com ele. E ele se lembrou desses colegas, quando ainda eram jovens, e falou: eu vou perguntar agora aos meus amigos. Eu caminhei com eles muito tempo, vou deixar esses homens aqui que são acostumados a dar conselhos, que são sábios, e vou procurar meus amigos que eu sempre andei com eles. Aí vai atrás desses jovens, e aí diz assim: olha, o povo está me pedindo para aliviar a carga, o que vocês me aconselham? Aí os jovens, você sabe que, via de regra, jovem é um desmantelado, fala a verdade. Não todos, viu? Mas nós estamos vendo aí muitos jovens se acabando. Agora mesmo lá em Iguaí, infelizmente, um se foi. Então os jovens chegam assim: rapaz, é o seguinte, quer saber de uma? Fale com o povo, que você vai aumentar mais ainda a carga sobre eles. Ou seja, arrebenta este povo. Não dê trela a eles, não. E o que acontece?
ele dá ouvido a tolo. E quem dá ouvido a tolos, só faz tolice. Quem dá ouvidos a tolos, só fazem tolice. E foi rejeitado pelo povo. Então nós precisamos compreender que a forma como nos tornamos sábios é ouvindo conselhos de sábios. A gente tem que aprender quem é que nós estamos ouvindo. Quem é que nós estamos dando ouvido. Cuidado com as pessoas que conversam com você. Analise se essa é uma pessoa equilibrada ou desequilibrada. Você quer fazer algo na sua vida, vai pedir conselho desequilibrado. Aí só dá o que não presta. Mas procura uma pessoa equilibrada, uma pessoa que seja verdadeiramente um homem de Deus, que tenha inspiração no Espírito Santo, que tenha vida com Deus, que quer o seu bem, e fala: o que eu devo fazer nessa situação? E a pessoa vai lhe dar a direção certa, e você vai acabar sendo sábio. Então o processo da sabedoria vem com conselhos. Dá ouvido aos conselhos, aceita as instruções e acabará sendo sábio. Pronto, esse é o processo. E para não ficar nas minhas palavras, a sabedoria deixa uma carta. Vocês sabiam que a Bíblia, a sabedoria escreveu uma carta para o ser humano? Alguém sabia disso? A sabedoria, ela convida o ser humano, ela deixou uma carta escrita. A sabedoria escreve uma carta para o ser humano. E eu já vou ler para você. Mas existem alguns versículos que nos estimulam a ter sabedoria. No Salmos 90, versículo 12, diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias, de maneira que alcancemos corações sábios. Em outras palavras, ensina-nos a viver cada dia, de maneira que nos tornemos em pessoas sábias. Segundo versículo, está no livro de Efésios, capítulo 5, verso 15 e 16, diz assim: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando o máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Para enfrentar dias maus, só os sábios. Tomem cuidado com a forma como vocês vivem. Vivam como sábios, não como insensatos, aproveitando o máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. E nós vivemos dias maus, nos quais, se faltar sabedoria a nós, padeceremos muito. Colossenses capítulo 4, versos 5 e 6 diz assim: sejam sábios no procedimento com os de fora, aproveitem o máximo as oportunidades, e o seu falar seja sempre agradável, temperado com sal, para que saibam como responda a cada um. Sejam sábios nos seus procedimentos, nas suas atitudes. Olha que algo fantástico que nos estimula a ter sabedoria. E quarto e último, Provérbio 16, 16 diz assim: quanto melhor é adquirir sabedoria do que o ouro, e quanto mais excelente adquirir a prudência do que a prata. O que isso nos ensina? Que nenhum dinheiro no mundo vale mais do que a sabedoria em nossa vida. Que a sabedoria vale mais do que qualquer fortuna em dinheiro ou em bens materiais. Existem pessoas, ouvi um camarada sábio, e ele falou da seguinte forma. Ele falou assim: pegue uma pessoa sábia, e essa pessoa é rica, tire tudo que ele tem, toda a riqueza, coloque ele num lugar deserto, um ano depois você volta, ele está rico de novo.
Agora pega um tolo, dê uma fortuna para ele, volte um ano, ele está pobre. E é verdade. Um sábio, você pega ele rico, tira toda a fortuna dele, não deixa nada. Um ano depois ele está rico de novo. O tolo, você enche ele de riqueza. Você já viu aquela história de gente que ganha na Mega Sena? Já viram? Eu conheci um camarada que ele recebeu o nome de Telecena, há muito tempo atrás. Que naquela época ele ganhou, parece, 300 mil ou foi 200 mil. Que era muito dinheiro. Eu tenho uma memória muito fértil, muito boa. Então eu lembro que era em torno dos 300 mil reais. Eu só sei que o camarada ganhou os 300, ele perdeu os 300 e ficou devendo ainda. É para você ver como a sabedoria faz falta. Mas o sábio não. Ele do zero, tirou tudo, ele vai e alcança o patamar de novo. Olha a sabedoria como é fantástica. Então é espetacular, é sublime a sabedoria. O que falta em muitos corações é a sabedoria. Sabedoria é extraordinária. Então a sabedoria ela habita dentro, ela não habita fora. Então é isso que é magnífico. E ela vem de Deus. E para nós finalizarmos, vamos ler a carta da sabedoria? Alguém sabe onde está a carta da sabedoria? É fantástico. Se coloque de pé para a gente não ficar só sentado. Para a gente finalizar, existe uma carta da sabedoria. A carta da sabedoria se encontra no livro de Provérbios, capítulo 8. Olha a carta da sabedoria. A partir de hoje, você descobre aí, quem não sabia, que a sabedoria deixou uma carta ao ser humano. E uma carta muito sábia, diga-se de passagem. Provérbios capítulo 8, carta da sabedoria aos cidadãos da terra. Acompanhe comigo, não vou ler tudo, porque senão vai demorar. Mas diz assim: não clama, porventura, a sabedoria, e a inteligência não faz ouvir a sua voz, num cume das alturas ou dos montes, junto ao caminho, nas encruzilhadas, nas veredas se posta. Do lado da porta da cidade, a entrada da cidade e a entrada das portas está gritando. Quem está gritando? A sabedoria. A vós, homens, clamo, e a minha voz se dirige aos filhos dos homens. Entendei, ó simples, a prudência. E vós, insensatos, entendei de coração. Ouve, porque falarei coisas excelentes. Os meus lábios se abrirão para a equidade. Porque a minha boca proferirá a verdade, e os meus lábios abominam a impiedade. São justas todas as palavras da minha boca. São justas palavras da minha boca. Não há nelas nenhuma coisa tortuosa nem perversa. Todas elas são retas para aqueles que a entendem bem, e justas para as que acham conhecimento. Aceitai a minha correção, a sabedoria dizendo, aceitai a minha correção, e não a prata, e o conhecimento mais do que o ouro fino escolhido, porque melhor é a sabedoria do que os rubis, pedras preciosas, e tudo que mais se deseja não se pode comparar a ela. Eu, a sabedoria, habito com a prudência, e acho o conhecimento nos conselhos. O temor do Senhor é odiar o mal, a soberba e a arrogância, o mau caminho e a boca perversa eu odeio. Meu é o conselho e a verdadeira sabedoria,
eu sou o entendimento, minha é a fortaleza. Por mim reinam os reis e os príncipes decretam justiça. Por mim governam os príncipes e os nobres. Sim, todos os juízes da terra. Eu amo os que me amam, e os que cedo me buscam me acharão. Riquezas e honra estão comigo. Perceba a sabedoria dizendo: riquezas e honras estão comigo, assim como os bens durável e a justiça. Melhor é o meu fruto do que o ouro refinado, e os meus ganhos mais do que a prata escolhida. Eu não vou lê-la toda, porque demanda tempo, mas aí está uma carta da sabedoria aos nossos corações. Que Deus em Cristo te abençoe, que o Senhor possa ministrar mais e mais ao teu coração. Amém?